Na verdade, a entropia, inclusive, que define um sentido para o tempo. Por exemplo, Flecha do tempo. A flecha do tempo. Por exemplo, você deixou o copo cair. Se ele tivesse caído e tivesse se despedaçado no chão, você teria como desfazer isso? Não. Você não teria. Não teria. Então isso é um processo. É igual o ovo. Você pega o ovo, quebra ele e transforma ele em omelete. Tem como ele voltar a ser Tem como ele fazer... Não tem. Então, isso é um que a gente chama de... É um processo que a gente chama de irreversível. E quando nesses processos são irreversíveis, isso que o Sérgio falou, a entropia sempre aumenta. É claro que a gente não vai entrar nos detalhes da coisa, mas a entropia absolutamente sempre aumenta e isso define um sentido físico para o tempo. O que é? O sentido do tempo é o sentido do aumento da entropia do universo, porque absolutamente 99,9% de todos os processos que acontecem no universo, eles são irreversíveis, como o que a gente exemplificou, esse copo caindo aqui no chão. Agora, e o mesmo, o Sol quando brilha, ocorre um processo de fusão nuclear ali, também dentro do contexto de um processo que é irreversível. Aquela ideia que o pessoal tinha dos táquions, por exemplo, que eles se movimentam de trás para frente no tempo, nunca foi comprovado isso. Já ouviram falar nisso, sim, né? Claro. Que em histórias de ficção científica a gente vê, como no Watchmen, né? Que os caras usam isso. Tem uma história trágica nisso aí, né? Ah, é? Tem uma historinha meio trágica. Bom, existe isso de alguma coisa, alguma partícula que se movimenta de trás para frente? Ou seja, a causa vem depois do efeito. O que acontece aí é o seguinte, na verdade esses táquions, eles são partículas que podem se propagar a uma velocidade maior do que a da luz. Só que são partículas teóricas. São partículas teóricas. Isso que eu não entendo. Como chegam nisso se ninguém comprovou? É em cálculo? Isso é uma coisa importante até da gente explicar, até antes de começar a falar da parte da física, porque nós vamos falar muito disso, cara. A física, ela tem duas partes e hoje o prêmio Nobel tá aí até para isso, porque ele acaba premiando os dois setores, né? Você tem a parte teórica da física. Então o cara vai lá e põe toda a teoria, descreve tudo bonitinho, a matemática tá certinho, as contas estão perfeitas, ele não tá quebrando nenhuma lei, não tá quebrando lei da termodinâmica, lei da gravitação, nenhuma, tá tudo bonitinho aqui no papel. Pronto, isso é uma coisa. A outra coisa é, eu consigo fazer isso aqui de forma experimental ou consigo observar tal coisa, e isso é a outra parte. Posso perguntar, por exemplo, o buraco negro, ele foi primeiro previsto por um cálculo. Exatamente. Só que a gente não tinha ainda observado. Nada dele. Durante décadas. Então, como que alguém, na cabeça de alguém, ele vai calcular uma coisa que ele não viu, não tem nenhum... Como que ele imagina uma coisa que não existe? Esse que é o ponto. Até legal você perguntar isso aí, porque aí a gente quebra um estigma. A coisa não surge assim, o cara chegou e teve uma... Eureka, né? Aquela coisa caiu uma maçã, caiu alguma coisa. Toda uma questão de desenvolvimento teórico, desenvolvimento de ideias que conduzem uma pessoa... Enfim, a ideia, por exemplo, do buraco negro. Tudo começa com o desenvolvimento daquilo que a gente chama de relatividade geral de Einstein, que é aquela... enfim, a gente vai falar bastante. Vai falar disso. Pode falar sobre Interestelar, que está totalmente relacionado. Então, o Einstein desenvolve a relatividade geral. Só que aí eram equações, cara, extremamente... São, né? São até hoje extremamente complexas de resolver, dependendo da situação física. Não tem solução no braço ali, só computacional. Mas nesse caso ele estava tentando entender alguma coisa. O Einstein não chegou em nada de buraco negro. Não chegou. Foi o Karl Schwarzschild. Não? Karl Schwarzschild em 1915. Aí... O Karl Schwarzschild, em 1915, ele pegou as equações de Einstein e apresentou a primeira solução que a gente chama analítica, ou seja, no braço das equações. Porque nas equações do Einstein, era pra quê? Ele estava procurando... O Einstein, ele chegou, ele fez todo aqueles famosos experimentos mentais dele. Sim. Com aqueles experimentos mentais, ele desenvolveu um grupo de equações... E isso é a teoria. Então a teoria estava ali posta. Entendeu? Exatamente. Uma vez que a teoria está posta, podia ser ele, mas couberam a várias outras pessoas pegar a equação e começar a trabalhar. Exato. Então são as soluções das equações de Einstein. Entendi. E aí foram N pesquisadores que fizeram isso. Uma porrada. Mas podiam também chegar numa conclusão que ele estava errado, ou não? Poderia. Não, e a gente...
A gente faz isso até hoje. Tipo, a relatividade geral, que seria uma teoria de gravitação, não necessariamente a teoria de gravitação. O Sérgio sabe, existem outras teorias alternativas. Tipo, a gente não bate martelo nessa aqui é a teoria de gravitação definitiva. Não. Até que. Sim, Então, ela é uma das teorias mais postas à prova que a gente diz. E o mais legal, em várias situações diferentes. Tá. Então, no sistema solar, com a precisão de Mercúrio, ela funciona. Satélite orbitando a Terra, ela funciona. Buraco negro, ela funciona. Pulsares distantes. Funciona. Ela funciona. Então ela funciona. Desvio da luz. Desvio da luz por massa. Lentes gravitacionais. O lance do eclipse. Então o que acontece com a teoria? Ela não pode ser a definitiva, mas em várias provas que ela foi colocada, em várias situações diferentes, situações extremas, bateu. Ela funcionou perfeitamente, cara. Então, assim, ela seria uma das perto de uma coisa completa. Mas ela é completa? Talvez não. Talvez não. Talvez não. E a gente talvez nunca tenha... E faz parte. A ciência é assim que a coisa vai. Mas são anos para você desenvolver alguma coisa de fato que a gente pode considerar como sendo absolutamente consolidada. E mesmo assim, dentro da ciência tem isso também. Nenhuma teoria, absolutamente nenhuma teoria é definitiva no sentido seguinte. Ela sempre tem que ser refutável. Se não for refutável, ela se torna em dogma. Não é uma questão de fé, não é dogma. Não é dogma. Ela tudo sempre pode ser derrubado. Então, toda teoria, se você tem lá uma pessoa que te apresenta uma teoria e você não tem meios, ela não te apresenta meios de você refutar essa teoria, então esquece, isso nem teoria científica é. Ah, é? Isso é importante colocar. Eu falo, eu tenho uma teoria que tem unicórnio cor-de-rosa em outra galáxia. A minha enteada ia adorar. Certamente. Ninguém pode provar que eu tô errado. Ninguém pode provar. Tudo bem. Exatamente. Como que eu vou provar que você tá errado? Nem que tô certo. Acabou. Então acabou. Então entendi. Não tem. Agora, voltando à questão do buraco negro ali que você tinha falado, tanto que o Carl Schwarzenegger, quando apresentou a solução, nem buraco negro chamaram aquilo. Foi chamado de buraco negro só em 64, que foi o John Miller. Foi cunhado o nome buraco negro só em 1964, muito tempo depois. Tem uma outra coisa também, junto com o Schwarzschild teve o Oppenheimer, né? Pra quem não sabe, o Oppenheimer é considerado, falam que é o pai da bomba atômica, mas ele é o pai dos buracos negros também. Ele foi um dos caras que resolveu. Ele foi um dos caras que resolveu as equações do Einstein. Mas antes da gente ir pro buraco negro, então vamos definir o tempo, né? Que a gente tava falando desse universo quadridimensional. Quem que chega, então, a essa ideia? Essa coisa foi o Minkowski, que colocou a ideia de, então, o espaço, agora é um espaço-tempo, ou seja, nós vivemos dentro de um ente quadridimensional, onde a gente pode se locomover no espaço, para frente, para trás, para cima, para baixo, esquerda, direita, porém, há um sentido único para o tempo. Então, a gente até diz, a gente é capaz... É possível viagem no tempo? Na verdade, a gente está viajando no tempo com o tempo a uma taxa de 1 segundo por segundo. Né? Estamos indo para o futuro. A gente está indo sempre para o futuro. De acordo com as nossas definições do que é tempo, lembrando que isso é realmente um conceito humano, né? Para a gente conseguir entender esses processos. É uma convenção, né, cara? Uma convenção humana. Uma convenção humana pra gente poder entender, então, esses processos físicos. E até... Se tivesse um cara de outro, um extraterrestre, ele poderia medir o tempo de uma maneira diferente e entender o tempo diferente. Mas nós mesmos já medimos o tempo de maneira diferente, porque, por exemplo, esse calendário que a gente usa para medir o tempo que comanda a nossa vida, ele é um calendário recente, calendário gregoriano. E é baseado no Sol ou na Lua. Na minha opinião, a explicação mostra bem como o tempo mistura filosofia e física. Primeiro, ele surge como uma forma humana de medir ciclos da natureza, como dia, noite e fases da Lua. Depois, a física tenta explicar isso com ideias como espaço-tempo e entropia. A parte da entropia é interessante porque mostra por que o tempo parece ter uma direção. Muitos processos são irreversíveis. Mesmo assim, fica claro que o tempo ainda é um grande mistério para a ciência. Né? Que é uma coisa da gente aqui, né? Então, mas por exemplo, é o calendário chinês. O calendário chinês é um calendário bem certo, cara, porque ele é baseado na Lua. Então ele começa na Lua Nova, né? A primeira Lua Nova do ano começa o ano chinês. O nosso calendário que a gente segue, que é o gregoriano, cara, que ele passou ali pelas reformas e tudo, né? Cara, ele é uma bagunça tão grande que é o seguinte, tem 2 meses, o mês não era pra ter 30, primeiro que não era, né? Mas tudo bem, era pra ter 30, 31. Só que tem julho e agosto que tem 31, você sabe por quê, né? Não. Por que chama julho?
em homenagem ao Júlio César. Aí o outro cara falou, eu Aí também quero ter o 31. Augusto César falou assim, eu quero o mesmo meu nome também e quero com o mesmo dia do Júlio. Nossa. Aí ferrou tudo. Aí tiveram que pegar um mês, nada a ver, que é fevereiro, tirar uns dias dele, para depois de 4 anos arrumar. Olha que bagunça, Olha que virou bagunça. o calendário. E a gente cara. aprende aquele negócio aqui, né? Aqui, né? isso aqui do ossinho. O que é pra cima é 31, o que é pra baixo Isso aí é uma convenção, cara. Mas o calendário gregoriano, ele é uma coisa muito recente. E é uma coisa que fica Só uma coisa, eu queria que você controlasse o chat, porque o pessoal escreveu Sérgio tem buraco roxo. Eu acho uma falta de respeito isso. Desculpa. Não deixa o chat falar umas coisas dessas. É melhor ele ter do que não ter, né? Imagina se não tivesse. Mas Não, e como você sabe se é roxo? É melhor eu Buraco roxo? Você já viu? Ah, não, dele não. Então! É que eu tenho uma estatística. Que é isso, cara? Que é isso, cara? Esse é o chat. É o chat. É o chat tóxico. Desculpa, Sérgio. Não, mas então, o lance é esse. O calendário que a gente usa, né, é uma convenção que a gente fez. O certo mesmo era, tipo, se você pegasse, assim, até por Stonehenge, essas coisas aí, o ano devia começar ali no solstício de inverno. Entendeu? Que é um pouquinho antes, né, do ano começa mesmo. Que é 23 de dezembro, 21 de dezembro. É por aí? Porque era pra ser ali, porque até Stonehenge foi feito ali. Então aquilo lá comandaria, por exemplo, uma data astronômica pro início do ano. Exatamente. Mas não é. Aí teve toda essa reforma, bagunçou tudo. Mas a China não. A China comemora o ano novo chinês deles, primeira lua nova do ano. Aí ela segue o calendário lunar, que é um calendário muito bom, que foi seguido durante muitos, muitos anos. Os primeiros seres humanos que começaram a medir o tempo, eles marcaram a passagem da Lua. Por que da Lua? Porque o Sol, ele tá sempre a mesma coisa. A Lua que era diferente. Ele olhava pra Lua, um dia ela tava metadinha, no outro dia ela tava um pouquinho mais, depois cheia, depois tal. Falou, cara, esse objeto aí que eu tenho que marcar. E eles punham, esse osso, ele tá, se não me engano, no Museu de História Natural de Londres. A gente acha na internet? Um osso de... É o osso de... Como que chama? Um macaco, cara? É um osso de macaco que é marcado com as fases da Lua. Essa parte mostra bem como o tempo, na prática, é muito mais uma convenção humana do que algo fixo. A gente mede o tempo de formas diferentes dependendo da cultura. Calendário gregoriano, chinês, maia, lunar. Isso mostra que o tempo em si existe, mas a forma de organizar ele foi criada pelas pessoas. Também acho interessante como os primeiros humanos usaram a Lua para medir ciclos, porque era algo visível e mudava sempre. No fim, dá para perceber que nossa forma atual de contar o tempo é mais histórica e cultural do que científica. O que você acha, De Paquinho? 30 mil anos atrás, Nossa, cara. que é tido como a primeira vez que o ser humano mediu algo parecido com o Tem o tempo. calendário maia, tem o calendário... Aí tem os calendários maia, calendário asteca, todos esses. Mas esse aí de marcar com a Lua, e olha como a Lua é importante, cara. Até hoje, não sei como que foi no caso do seu filho quando ele nasceu, mas no meu, a gente sempre fala que é 9 meses, né? É. Mas não é, eles falam 36 semanas. Por que Exato. eles medem semana? Por quê? Calendário lunar. A Calendário semana lunar é semana. Então, e esse lance do calendário lunar de semana não é de agora. Isso aí vem desde os pré-históricos, desde 30 mil anos atrás, cara. Caramba. Entendeu? Que o pessoal media pela Lua. E aí depois teve que ir ajustando. Aí tem todas as convenções, aí vem Augusto César, Júlio César, tá? E vira essa bagunça que virou hoje, entendeu? Mas isso aí é uma convenção que a gente acaba usando. E a gente vê no Jornada das Estrelas, por exemplo, tem data estelar. Teria como ter uma data do universo pra você... Não tem como, né? O Sérgio manja disso, mas tem do sistema solar, não tem? Não tem uma coisa dessa. Você pode ter um ponto, cara, em que... Uma nave tá indo pra Marte, como que ele vai calcular mas porque eles usam o esquema que as naves usam para se locomover. Que é? Que é um negocinho chamado Star Tracker. Na verdade, o Sol tem uma coisa interessante, ele muda a posição no horizonte, né? Quando ele vai se pôr ou vai nascer, ele muda a posição no horizonte ali. Só que é muito mais difícil, de você fazer marcação de tempo por isso. Agora a Lua tá ali, né? E as estrelas também. As estrelas também foram usadas muito porque as estações do ano, você tem constelações próprias de cada estação do ano. Constelação também é um negócio recente, mas tem as constelações chinesas, por exemplo, que são diferentes das nossas, que a gente usa. Né? Indígenas, que são totalmente diferentes,
mas elas eram usadas, por exemplo, os egípcios usavam muito a constelação para saber quando que era a época de plantar no Nilo, quando que era a época da Por quê? cheia do Nilo. Porque as estações, mais A ou posição menos. do céu. As É a estações do ano, por exemplo, Órion, que é as Três Marias, ela não Tá. aparece o ano todo. Ela É. aparece em determinado momento E aí do o ano. pessoal falava, nesse período é bom pra plantar ou pra fazer outra coisa. Exatamente. Aí eles conseguiam fazer uma Escorpião. marcação Isso. tipo, ó, a partir desse período aqui vai começar a esfriar. Mas Isso aí. possivelmente tinha um lado místico também pra isso, ou não. Na época não, cara. Na época o lance era sobrevivência, né? Era Mas sobrevivência. é. O lance era saber quando que eu planto, quando que eu faço colheita e quando neva. Porque aí é o problema sério. A medição do tempo surgiu muito mais por necessidade de sobrevivência do que por curiosidade científica. Povos antigos observavam a lua, as estrelas e as estações para saber quando plantar, colher ou se preparar para o inverno. Ou seja, medir o tempo era uma ferramenta prática para viver melhor. Por isso que a gente tem muita coisa é ligada ao solstício de inverno. Porque é um momento trágico para quem vive em país que neva. No Imagina que você é um caçador-coletor, e vai começar a nevar, você não vai ter mais o que caçar. Então tenho você tem que saber, guardar. Você tem que saber antes daquele ponto para poder Exatamente. fazer Que a maravilha. colheita e tudo. Então são as maneiras que o ser humano, ao longo de toda a sua história, foi usando para tentar medir esse tempo ou a passagem de alguma coisa, né? Mas imagino também que muita coisa se perdeu desse conhecimento antigo, não foi passado e foi aumentado. Muita coisa se perdeu, cara, porque muita coisa dessa, infelizmente, estava na nossa grandiosa Biblioteca de Alexandria. Que Entendeu? pegou fogo. Pegou Pegou fogo. fogo. Então, muita coisa desse conhecimento, principalmente ali daquela região da Mesopotâmia e toda aquela região, estava tudo ali e foi pouca coisa. Não, teve muita coisa que foi salva, mas Sim. em relação ao que existia na Biblioteca de Alexandria, foi pouca coisa que foi salva. Então, tanto que você vai atrás de livros da astronomia muçulmana, que é muito importante, porque é desse período aí, você acha pouquíssima coisa. E devia Porque ter foi coisa pra caramba. Devia ter coisa sensacional. Até da astronomia chinesa não é fácil de achar, e a astronomia chinesa, cara, tem coisa que data de 3, 4 Sim, mil anos sim, atrás, sim, entendeu? sim. E as constelações chinesas, o jeito que eles marcavam o tempo. Então, aí é tudo, isso vem essa história aí da humanidade. Porque, na verdade, Era é o quase que uma rege, obsessão, né? porque é o que rege a vida, cara. Exato. É o que rege É a o que vida. rege a vida, perfeito, perfeito. O cara tem que entender, caramba, quer dizer que essa época aqui vai começar a nevar, eu não vou poder mais caçar. Se eu não caçar antes, eu vou morrer de fome, porque eu vou ficar 3, 4 meses enfurnado dentro de uma caverna, porque vai ter 2 metros de neve. O que eu vou E fazer? eu imagino